Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No Python na Prática de hoje eu vou te mostrar como compactar arquivos utilizando o Python. E a motivação para esse vídeo é esse comentário aqui do Tenho Mais Livros que Amigos. Estou tentando fazer o inverso, compactar os arquivos que estiverem em uma pasta com o mesmo nome do arquivo. Ele comentou lá no vídeo sobre como baixar vários arquivos com Python, que também faz parte dessa série Python na Prática. Então não entendi muito bem essa parte inicial de estou tentando fazer o inverso, porque o vídeo em questão era sobre baixar arquivos e o inverso seria subir, fazer upload desses arquivos. Mas eu entendi a ideia do seu problema, que é, dado uma pasta que tem vários arquivos, como que a gente poderia fazer uma automação para compactar todos os arquivos dessa pasta individualmente, Então cada arquivo vai virar um novo zip e esse zip vai manter o nome original daquele arquivo. Então é esse problema que a gente vai resolver aqui. E eu acho que esse problema é muito legal para a gente mostrar a versatilidade da linguagem Python e mostrar tudo que você pode acessar, a variedade de problemas que você poderia resolver se você conhecesse a base da linguagem. E isso é algo que a gente bate muito na tecla aqui no canal. Inclusive a gente tem um curso chamado Python do Jeito Certo, que a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse, que o nosso objetivo é justamente ensinar as bases da programação, ensinar você a pensar, a resolver problemas computacionais utilizando a linguagem Python. E a partir disso, depois de fazer um curso como Python do Jeito Certo, por exemplo, você poderia resolver esse problema aqui facilmente lendo a documentação da linguagem, como eu vou te mostrar, tá? Muito tranquilo mesmo. O que a gente precisa para resolver esse problema é aprender a utilizar o módulo zipfile, que faz parte da biblioteca padrão do Python. Então a gente não vai precisar instalar nada. Eu vou abrir aqui a documentação para mostrar para vocês. Então aqui na documentação do Python a gente vê que tem o zipfile, trabalha com arquivos zip, e ele vem fazendo uma descrição, então, aqui do módulo e tal, que você pode dar uma olhadinha com mais calma aí depois. Ele faz descrição de algumas constantes, de alguns objetos que tem aqui dentro. E o que vai ser bastante importante para a gente é esse objeto aqui, zipfile. Tá? Então a gente vai precisar construir um objeto do tipo zipfile para poder trabalhar para ler e escrever arquivos zip. No nosso caso a gente quer escrever, a gente quer compactar arquivos que já existem no nosso computador, beleza? Então aqui do módulo zipfile a gente vai importar essa classe aqui, zipfile, e a gente vai então utilizar esses parâmetros aqui para trabalhar. E se você der uma olhadinha aqui com calma, você vai entender que esse file aqui, a gente poderia passar o endereço para o arquivo zip que a gente quer criar, tá? Então primeiro você pensa no arquivo zip e não no arquivo que você vai querer compactar, Você vai passar um endereço para onde ele vai ser criado. No caso aqui de modo, o padrão é o R, de leitura, read. A gente vai querer passar o modo W de escrita. Isso é bem parecido com o modo de ler e escrever arquivos, A gente tem até um vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui para você ver depois, Se você não sabe ainda ler e escrever arquivos em Python. Mas a lógica é a mesma. Se você passa o modo R de leitura, você vai abrir o arquivo ali para poder ler, no caso extrair coisas ali do zip, e se passar o W, de write, de escrita, a gente vai poder então escrever coisas ali e compactar novos arquivos, beleza? Tem aqui uns outros parâmetros, que são opcionais. Um deles que a gente vai utilizar é esse compression aqui, que está com essa constante zip storage, e a gente vai mudar para essa zip deflated, tá? Não tem problema você manter ali, não utilizar esse parâmetro, tá? Mas como eu dei uma olhadinha aqui na documentação, ele está falando que para o método de compactação usual, que deve ser aquele que é aplicado, quando você tenta compactar utilizando a interface ali do Windows ou do seu sistema operacional, a constante é esse deflated. Então eu vou utilizar o método de compactação usual do sistema para a gente poder trabalhar, tá bom? Vamos fazer um teste com um único arquivo primeiro, depois a gente vai fazer o código para poder compactar vários arquivos de uma pasta e manter o nome que nem o nosso inscrito lá gostaria de realizar, tá bom? Então aqui eu vou começar importando lá de zipfile aquela classe zipfile, com as maiúsculas. E a gente vai querer fazer o quê, O mais simples que a gente pode fazer é de repente olhar para algum arquivo aqui, Eu separei uma pasta de imagens para a gente poder ter alguns exemplos para trabalhar. Por exemplo, essa aqui, bodaspipoca.jpg, uma imagem aqui do casamento, meu e da Kizzy. E a gente poderia então fazer algo do tipo zipfile, e aí eu vou querer então compactar lá na pasta de imagens com um nome qualquer. Vou te mostrar que eu posso passar um nome qualquer aqui, tá? Então eu vou botar aqui tipo exemplo.zip, beleza? E aí o modo, a gente vai passar aquele modo de W, de escrita, e o parâmetro aqui de compressão, a gente vai passar aquele zip deflated, que eu tenho que importar aqui em cima também. Então eu importei a classe, importei aquela constante, a gente vai poder passar aqui esse parâmetro. Beleza? Quando eu crio um objeto ali do tipo zipfile, ele vai retornar para mim uma referência,
para o arquivo, tá? Então eu preciso capturar esse cara aqui para poder trabalhar com ele. Então aqui eu tenho o arquivo zip, se você preferir, pode botar assim o nome da variável. Em cima desse arquivo eu posso fazer outras coisas, né? E se você olhar lá na documentação, existe uma função chamada write, tá vendo? Que ele até sugere para mim aqui quando eu vou escrevendo. Quais são os parâmetros dessa função, né? Sem olhar para a documentação, a gente já pode dar uma olhadinha aqui, que tem o nome aqui, ó, file name, arc name e outras coisas que a gente poderia passar. Então, agora sim eu vou passar o nome, na verdade, todo o endereço, né, para o arquivo que eu quero compactar, né? O que é que eu quero escrever dentro desse arquivo zip aqui que eu já criei nesse lugar. Então eu quero escrever imagem, né? Então eu estou passando o endereço relativo aqui, img/bodas-pipoca.jpg. E que mais eu tenho que passar para cá? Tem um outro cara que chama aqui, ó, arcname. Então esse arcname é o nome que eu gostaria que ele tivesse dentro do arquivo zip. Se você não passar nada, por padrão ele vai manter esse mesmo aqui, belezinha? Então vamos deixar sem nada para a gente dar uma olhadinha no que vai acontecer. E por último, o que a gente precisa fazer? Fechar o arquivo zip. Então se você já trabalhou com arquivos em Python ou qualquer outra linguagem de programação, né? Geralmente quando você abre um arquivo, tem a referência para ele, você precisa fechar ele depois para não deixar essa memória por aí, né? Então vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Então executamos e apareceu aqui, ó, um exemplo.zip. Vou pedir para mostrar, né, essa pasta aqui para a gente poder ver, ó. Então tem essas imagens que estavam lá e apareceu aqui esse zip, né, o exemplo. Então olha só o que aconteceu. Ele botou aqui uma pasta imagem e botou dentro o Bodas Pipoca, tá? Por que ele fez isso? Porque a gente passou aqui o nome para escrever, né, esse caminho relativo e não passou nada naquele arcname. Mas o que eu gostaria é que tivesse só o nome, né, Bodas Pipoca, por exemplo, ali dentro. É só isso que eu gostaria que tivesse e não aquele imagem. E aí se a gente executar de novo, vou até executar de novo sem deletar aquele pra gente ver que ele vai sobrescrever. Então eu executei novamente, né? Parece aqui que não mudou nada. E aí quando a gente olhar aqui, ó, opa, deixei aberto. Vamos lá para a imagem, exemplo, olha lá, Bodas Pipoca. Ele sobrescreveu, né, o zip anterior com o zip novo, com a estrutura que a gente determinou, belezinha? Então a gente resolveu o problema de compactar um único arquivo e agora a gente vai resolver o problema de compactar todos os arquivos de uma pasta, mantendo os nomes dos arquivos. Para isso a gente vai precisar utilizar o conhecimento lá do módulo OS, que a gente apresentou em um outro vídeo aqui da série Python na prática. Se não me engano foi o primeiro vídeo dessa série em que eu fazia a limpeza, né, uma organização de pastas de acordo com o tipo dos arquivos. Então, a gente vai importar aqui o módulo OS de Operational System, né, para trabalhar com o sistema operacional. A gente vai organizar também o nosso código agora em funções para ficar melhor, né, a gente poder reaproveitar as coisas, porque o programa vai começar a crescer em complexidade. Então, eu vou fazer uma função aqui chamada compactar tudo. E aí ela recebe como argumento o endereço de uma pasta, tá? Um diretório aqui. A gente pode botar aqui, de repente, diretório, certo? E por enquanto eu vou deixar aqui pass. E a gente vai ter uma área aqui para a gente testar o nosso programa, né? Com aquele famigerado ifname main. Então aqui a gente vai poder pedir uma pasta para o usuário, né? Um determinado diretório, por exemplo, pasta igual a input, né? Digite o endereço da pasta, ou caminho, né? Se você preferir chamar de caminho, a ser compactada, certo? E o usuário vai digitar aqui o endereço, a gente vai receber aqui nessa variável pasta, e a gente pode chamar então a nossa função compactar tudo, belezinha? E a gente vai reaproveitar esse código aqui dentro de alguma forma, né? Então a gente sabe que a gente vai precisar utilizar o zip file, mas a gente ainda precisa ver como é que a gente vai iterar, né? Olhar todos os arquivos ali da pasta e modificar as coisas, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro é receber essa lista de todos os arquivos que estão dentro desse diretório, tá? Como é que a gente faz isso? Existe uma função no módulo OS chamada listdir, né, de listar o que tem ali no diretório. A gente já tem o endereço do diretório aqui, né, como essa variável. Vou passar aqui diretório e ela vai retornar para a gente uma lista com todos esses nomes, tá? Então você pode chamar aqui de nomes arquivos, por exemplo. Legal, então tenho todos esses nomes, o que eu posso fazer agora? Eu posso iterar sobre ele, né? Então para nome em nomes arquivos, a gente vai querer fazer algo desse estilo. Vamos abrir um zip file com o quê? Então, eu sei que eu quero manter, né? Esse aqui é
o nome do arquivo zip. O nome do arquivo zip eu quero manter o nome do arquivo original. E, né, quero colocar ele também na mesma pasta ali. Então, como é que a gente vai fazer isso? O nome do zip vai ser a união, né? Então, os.path.join, uma forma da gente unir trechos ali de caminhos, né, de endereços aqui dentro, de maneira que eu aqui no Windows, ou você aí no Linux ou no Mac, vai poder reaproveitar esse código, né? Porque você sabe que às vezes as barrinhas invertem e tal, mas se você utilizar esse path.join aqui, a coisa vai funcionar. Então a gente vai unir o quê? O endereço do diretório original com o nome do arquivo, exceto que eu quero trocar a extensão, né? Eu quero tirar aquele .jpeg, .png, PDF e tal, eu quero botar um .zip, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar a extensão aqui, ó, sem extensão, igual a nome.split no ponto. Então, a função split vai segmentar a string do nome ali, pegando a partir do ponto, né, e colocando ali formando uma lista, assim, né, que vai ter, de um lado, a parte que vem antes do ponto, do outro, a parte que vem depois do ponto, né. Se não tiver ponto, vai ter um único elemento ali. Então, a gente quer pegar a parte que vem antes do ponto aqui, o primeiro elemento da lista. Então, aqui está o nome sem extensão, e eu quero botar aqui, então, que o nome do zip vai ser sem extensão, mais a extensão do zip, né, .zip, beleza? Então a gente concatena aqui a extensão do zip no final. Então agora eu vou abrir para a escrita o arquivo que tem esse nome, né? W aqui de escrita, a gente mantém o nosso método de compressão o mesmo, certo? E eu vou escrever o quê? Aqui eu vou escrever os.path.join, a união de diretório com o nome mesmo, né? Então, eu vou escrever o arquivo que tem esse nome, e repara que aqui em nomes arquivos, né, na lista, eu tenho apenas o nome mesmo do arquivo, não tenho o endereço completo dele. Por isso que eu preciso unir o endereço desse diretório que eu passei aqui com o nome dele, beleza? Se eu passar só o nome, eu vou estar passando um endereço relativo ali em relação a onde o meu programa está executando, né? Não necessariamente eu quero ler o arquivo de perto do, né, uma pasta perto do meu programa, eu posso estar lendo o arquivo de qualquer lugar do computador. Então por isso eu tenho que unir aqui o endereço que vem antes, né, o caminho ali do diretório com o nome. E qual é o nome que eu quero colocar ali dentro, né, do zip? É só o nome mesmo desse arquivo. Então beleza, aqui eu passo o endereço completo para onde eu vou ler ele, e aqui eu passo o que eu vou colocar dentro do zip, que é só o nome. A gente viu que se a gente botar um endereço ali, lá dentro do zip vai aparecer pastas também. A gente não quer isso aqui, né? E é isso. A gente pode fechar o arquivo aqui, show. E a gente pode, inclusive, fazer algo do tipo retornar um número aqui, né? Retornar a quantidade de arquivos que a gente compactou. Por que isso? Porque você pode fazer uma interface aqui, né, que de repente vai avisar o usuário o seguinte, ó, a gente está compactando arquivos na pasta, aí você bota aqui o nome da pasta, né, endereço dela, botar assim, ó, compactando os arquivos em, bota o Fzinho aqui, né, para fazer essa leitura como variável, e no final a gente diz que a gente conseguiu compactar, né, com tantos arquivos com sucesso, né? Então, X arquivos compactados com sucesso. Qual é esse X? Na verdade, é um Nzinho aqui. E a gente bota o F também. Show! Então, temos uma interface simples de usuário aqui. E a gente pode fazer, então, executar, né, o nosso programa. Vamos executar. Digite o endereço da pasta a ser compactada. Olha aqui, ó. Eu esquecendo esses caras juntos. Então, vamos pegar aqui essa pasta de imagens. Eu posso pegar aqui o caminho completo dela. 4 arquivos compactados com sucesso. E a gente consegue ver aqui, ó, que apareceram realmente esses arquivos. Vamos dar uma olhadinha lá na interface gráfica, ó. Então, ó, amostragem estratificada, apareceu aqui a amostragem estratificada zipado. Bodas pipoca também, meu QR Code também, e a placa de 100.000 também apareceu, beleza? A gente pode conferir aqui dentro, ó, Bodas pipoca tem de fato essa imagem, e aqui na placa 100.000, ó, tem de fato a imagem também, ó. Bem legal, né? Então a gente poderia parar por aí, mas a gente vai estender um pouquinho mais, porque tem alguns detalhes aqui, inclusive um detalhe bem complicado, para eu explicar para vocês, tá? Então, antes do detalhe complicado, a gente pode fazer uma melhoria no nosso programa, que vem de um outro vídeo da série Python na prática, que a gente utilizou a interface gráfica para selecionar a pasta, tá? Então, ao invés de usar essa interface de texto ali do usuário, a gente pode vir aqui, né, lembrar que eu importei lá do tkinter esse file dialog, e o file dialog tem essa função aqui, ó, ask directory, tá? Que permite a gente
selecionar com a interface gráfica um diretório. Então vamos fazer isso aí. From tkinter import file dialog. E eu vou substituir aqui, ó, comentar e botar aqui embaixo que pasta é igual a file dialog.ask directory. Beleza? Então, repara só, eu só mudei essa linha, tá? Eu vou até apagar aqui os arquivos, né, pra gente gerar eles de novo, já que essa aqui é a minha pasta de teste. Pronto, apaguei. Só mudei aquela linha, vou executar, olha o que acontece. Ele já abriu para mim aqui, né, essa janela de seleção. Eu posso olhar aqui, ó, Python na prática, imagem é a pasta que eu quero selecionar. Selecionei a pasta, o programa executou de novo, 4 arquivos compactados com sucesso. E a gente pode olhar, apareceram de novo aqui os arquivos zip, né? Mostro para vocês na interface gráfica. Beleza, essa foi a primeira melhoria que a gente pôde implementar, mas tem um outro problema, uma outra questão. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, botar uma pasta teste aqui dentro e mostrar a estrutura dela lá para você olhar. Então agora a nossa pasta tem também uma pasta dentro. E essa pasta tem um arquivo e uma outra pasta dentro. Aí essa outra pasta dentro tem um arquivo. Tá? Vamos executar o nosso programa e ver o que acontece. Então, quando a gente executa o nosso programa, né, eu peço aqui para selecionar a pasta de imagens, ele gerou, né, um zip. A gente vai poder olhar aqui que ele gerou o zip com o nome de teste, que é o nome da pasta, só que esse zip está vazio, tá? Olha lá. Ele tem só a pasta teste e não tem os arquivos que estavam ali dentro daquela pasta. Então ele não fez um percurso recursivo nesses arquivos, né, nos diretórios. Ele simplesmente pegou, beleza, tem esse nome teste, vou colocar aqui, mas a pasta está vazia, tinha os arquivos lá dentro. Ele não enxergou os arquivos que estavam lá dentro, tá? Então a gente vai ter que fazer esse percurso recursivo na mão aqui para resolver. Talvez você encontre outras soluções para esse problema, por exemplo, utilizando o módulo Shuttle, que tem algumas funções de alto nível em cima de arquivos, mas já que a gente está ensinando o módulo Zipfile, vamos fazer nossa solução com isso mesmo, né? Então a gente vai fazer um percurso recursivo aqui dentro das pastas para poder compactar os arquivos que tem lá. Então, para fazer isso, a gente vai ter que identificar, né, se esse nome, né, que a gente está trabalhando aqui, na verdade, se o caminho completo, né, até esse nome aí, se refere a um arquivo ou a uma pasta. Então, a gente vai atribuir a uma variável aqui, que eu vou chamar de full path, ou caminho completo, se você preferir, que vai ser o f.path.join, o nome do nosso diretório, mais esse nome aqui, né, específico desse arquivo ou pasta. E eu vou fazer isso porque eu já sei que a gente vai precisar utilizar esse cara mais de uma vez, né, mais de duas até. E aqui embaixo, ó, e aparece de novo, a gente já pode substituir por full path, tá bom? Então, se os.path.isdir, que é uma função que vai nos responder true se for um diretório e falso se for, né, se não for um diretório, se for um arquivo, por exemplo. Então, se esse isdir é true em cima do full path, significa que esse caminho, então, se refere a um diretório, uma pasta, e a gente vai ter que tomar uma abordagem que a gente vai aprender agora. Caso contrário, né, no else, a gente já sabe que é um arquivo e a gente consegue resolver do jeito que a gente já resolvia, tá bom? Então, se for uma pasta, o que a gente vai fazer? A gente não precisa tirar a extensão, porque a pasta não tem um .pdf, .zip no final, né? É só o nome da pasta. Mas a gente ainda precisa criar esse arquivo aqui, ó, zip, que é onde a gente vai abrir. Então, o nosso nome zip vai ser diretório, o nome mesmo, tá? Mais .zip, então não precisa tirar a extensão. E a gente vai criar também um arquivo zip file, já aqui que tem esse nome, tá? Esse nome zip aqui. Só que ao invés de ser um arquivo para escrita, né, com W, a gente vai utilizar o modo A de append, de adicionar, tá? Então a diferença é que quando você utiliza o W, se o arquivo não existe, ele é criado. Se o arquivo já existe, ele vai ser substituído, tá? Vai ser sobrescrito. Então a gente até viu isso aqui, né, quando eu rodei ali um exemplo, que ele ignora, ele apaga tudo que tinha e cria um arquivo novo por cima. Se você utiliza o modo A de append, de adicionar, quando o arquivo não existir, ele vai ser criado, que nem no W, mas quando ele já existir, ele vai ser adicionado, né? Então outras coisas a gente vai conseguir adicionar no mesmo arquivo, e é isso que a gente quer. Por quê? A gente vai olhar para essa pasta teste, que é o nosso diretório aqui dentro de imagem, que é o diretório original que a gente quer zipar. A gente vai querer adicionar as coisas que estão aqui dentro, né? Então primeiro eu vou adicionar esse arquivo mesmo, né? Depois eu vou adicionar esse outro arquivo aqui em relação a essa pasta teste2, tá bom? Então por isso que a gente vai fazer as coisas dessa forma. E agora eu vou ter que utilizar a função os.walk, tá? Então é uma função que está lá no módulo OS, se chama walk, e ela faz um percurso recursivo dentro de algum diretório. Como assim? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Já importei o módulo OS e listei para você a saída de os.walk em cima daquela nossa pasta de imagens. Então ele está dando para a gente aqui três coisas. Olha só, uma começa aqui nesse parênteses, que fecha aqui.
A outra começa aqui e fecha aqui, e por último uma outra aqui que fecha aqui. Tá? Então, em cada uma dessas três coisas, vai ter outras três partes, né? Coincidentemente, aqui são três coisas, poderia ser mais, dependendo de como tivesse os níveis ali das pastas, mas sempre vai ter essas três partes, que vai ser o seguinte: a raiz, né, o diretório que eu estou analisando ali no momento, os diretórios que existem dentro dessa raiz e os arquivos que existem dentro dessa raiz. Então, dentro de imagem, tem o diretório teste. E dentro de imagem, também tem esses arquivos aqui, amostragem estratificada, bodas pipoca, etc. Aí, a gente vai entrar dentro do diretório teste, né, que está ali dentro de imagens. E aí a gente vai para a raiz, então, imagem barra teste, né? Tá aqui quebrado em duas linhas, mas é imagem barra teste. Aí dentro dessa raiz, imagem barra teste, tem o diretório teste2 e também o arquivo imagecode.png, né? Você vê que são listas porque poderia ser mais diretórios, mais arquivos. Como tem diretório, a gente vai entrar dentro também desse teste2 e aí vai ter uma nova raiz, imagem barra teste2. Agora não tem nenhum diretório lá dentro e tem esse único arquivo aqui, seu code.qr.png, tá? Então a gente vai usar essa estrutura do s.walk para a gente poder percorrer as coisas. Então a gente quer passar aqui dentro o quê? Eu vou percorrer full path aqui, né? Que eu já sei que diz respeito a uma pasta, certo? Então nesse caso aqui eu vou estar percorrendo recursivamente essa pasta teste, beleza? Então a gente vai ter raiz, diretórios e arquivos, né? Nomes de arquivos também, dentro do retorno desse cara aqui, né, do os.walk full path, tá? E aí o que eu quero fazer? Eu vou querer escrever, né, no arquivo zip, da forma que a gente vinha escrevendo aqui, só que assim, ó, arquivo zip.write, o nome do arquivo que eu estiver lendo no momento, com um endereço relativo, né, desse arquivo, porque eu estou fazendo um único zip que eu quero olhar pastas que tem dentro, enfim, outras coisas, né? A gente quer que esse zip tenha teste, seu code qr.png, né, imagecode.png, essas coisas, tá? Então vou ter que calcular esse endereço relativo também. Para botar o nome do arquivo, a gente vai ter que fazer um outro for aqui, ó, tipo for arc em arquivos, que a gente viu que é retornado aqui, né, como a terceira coisa desse os.walk. Então a gente vai ter que fazer isso aí. Como tem só o nome ali, eu tenho que juntar, né, com a raiz para conseguir o endereço completo. Então a gente bota aqui os.path.join raiz arc. Beleza. Agora, o endereço aqui dentro do zip é que eu tenho que calcular um relativo. Esse relativo vai ser os.path.helpath, tá? De relative path. Entre quem? Entre a raiz e o nosso diretório original aqui, ó. O diretório que eu estou tentando compactar todos os arquivos dentro. Por quê? Se eu estiver olhando aqui para teste, né, e quiser colocar esse imagecode.png, o que vai acontecer? Eu vou ter como diretório a imagem e como raiz eu vou ter teste. Qual que é o relativo entre eles, né? Porque teste está em imagem barra teste e o diretório é só imagem. Então o relativo é teste apenas, né? Só uma imagem ali. Da mesma forma, quando eu entrar aqui em teste 2, eu vou ter imagem barra teste 2 e aí o relativo vai ser teste barra teste 2, certo? Então eu vou calcular aqui o relativo entre esses caras e aí eu vou então unir aqui o relativo com o nome do arquivo. E a gente vai conseguir montar a estrutura do nosso zip assim, tá? Acho que isso aqui resolve o problema pra gente. Uma melhoria que a gente poderia fazer é adicionar aqui um ignore zips. Já vou botar um valor padrão de true, tornar isso aqui um parâmetro opcional. E aí isso permite que a gente se proteja, né, de ficar zipando arquivos que já estão zipados, né? Então a gente pode fazer o seguinte: se ignore zips, a gente filtra os nomes dos arquivos, né? Então o nome arquivos vai ser igual a o que eu já tinha, né? fn for fn em nomes arquivos, se esse fn, né, de tipo file name, não termina com .zip, tá? Então eu vou pegar todos os nomes de arquivos que eu já tinha, exceto aqueles que terminam com .zip. Faço esse filtro aqui. Se você quiser zipar arquivo que já está zipado, aí você passa aqui o parâmetro false quando for chamar aqui, né, no compactar, você passa aqui false, beleza? Nenhum problema. Vamos rodar, ver se não tem nenhum erro, alguma coisa, né? Vamos testar. Então, vou selecionar aqui imagem. Bom, aparentemente gerou ali os arquivos, vamos ver se eles têm o que a gente quer, né? Então, vou dar uma olhadinha aqui primeiro nesse, que a gente já espera que esteja correto. Tá correto, a amostragem estratificada. E agora a gente olha aqui pro teste. E aí tem aqui a pasta teste, beleza? Vamos ver o que tem dentro. Image code, muito bom. Teste 2, seu code QR também, muito bom.
Legal. Então isso de fato resolveu o nosso problema, né? E a gente consegue agora zipar vários arquivos, né, de uma pasta mantendo o nome do arquivo. Para finalizar, eu vou deixar aqui um exercício para você, né, uma coisa que não é tão complicado. Tem duas melhorias que você poderia fazer, olhando até a documentação lá do zip file depois, tá? Então a primeira, na verdade, nem exige a documentação, é simplesmente você reorganizar o código com outras duas funções, né? Então criar uma função de compactar arquivo, uma função de compactar diretório, ou compactar pasta. E aí, aqui, quando for um diretório, você chama de compactar diretório. Quando for um arquivo, você chama de compactar arquivo, beleza? E aí você reorganiza o código dessa forma. Talvez você tenha que fazer algumas adaptaçõezinhas aqui para a coisa funcionar direitinho. E a segunda melhoria é dar uma olhada lá na documentação do zip file. Você vai perceber que tem uma outra forma de fazer isso aqui, né, com um contexto, né, criando aquele if, que você não vai precisar fechar o arquivo depois, né? Depois que fechar, que acabar o contexto ali do if, você automaticamente vai ter o arquivo fechado, tá? É bem parecido com o que a gente faz quando está lendo e escrevendo arquivos em Python mesmo, utilizando aquela interface normal lá do file.open, tá? E por isso eu deixo aí como exercício, né? Já que quem está habituado a mexer com Python ou quem assiste o nosso vídeo vai ser capaz de fazer, tá? E eu recomendaria fazer isso nesse caso aqui, mas não no outro aqui, né? Porque no outro a gente precisa adicionar mais coisas, né? E aí fica aqui também uma correção, né? Agora que eu acabei de olhar, uma correção para a gente fazer que esse arquivo zip, ele precisa ser fechado, né? Então, eu vou fechar ele aqui dentro, mas você poderia até organizar uma forma esperta de fechar ele uma vez só, né? Fora ali do if e do else. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o código que a gente acabou de escrever e também o link para o nosso curso Python do jeito certo, para você que quer aprender a programar, né? Dar seus primeiros passos na programação, para aprender a pensar melhor, né? Desenvolver esse pensamento computacional utilizando a linguagem de programação Python. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!